aprendendo sim através de oficina de prática. Esse é o diferencial da nossa pós. Nossa pós tem muito material, tem modelo de peça e tem muita oficina de prática. A oficina de prática é muito importante porque é na lata, né, gente? É as respostas que nós vamos dar aos nossos clientes. Então nós tratamos do assunto de forma mais voltada aos negócios, de forma mais prática. Isso que faz a diferença na nossa pós, tá bom? Já respondemos muitas perguntas aqui, mas tem boas perguntas de direito processual ainda. Perguntas importantes. Qual que é a prescrição, então, dos débitos condominiais? Eu tenho que pagar, eu condômino, estou devendo. Até quanto tempo eu tenho que pagar? A vida toda? Não. Prescrição foi criada para isso, para limitar o direito, senão o direito fica sem limites, né? Então eu tenho aí 10 anos, eu posso ser cobrado em até 10 anos, eu condômino inadimplente, tá? Nós terminamos o último bloco falando sobre isso. Vamos dar continuidade então, vamos embora, olha só. Próxima pergunta aqui, hein? Professor Júlio, o condomínio é obrigado a adotar um método contábil para controlar suas contas? O condomínio pode contratar um contador ou é obrigado a contratar uma administradora de bens ou condomínio? Essa é a pergunta. Vamos lá, raciocínio aqui. Não. Na verdade, o condomínio, conforme o Código Civil, ele é obrigado a ter um representante. Nós já conversamos sobre isso lá no início do curso de Direito Condominial. O condomínio, ele pode contratar uma administradora, um advogado, um contador, mas isso é mera liberalidade. A lei só exige que o condomínio tenha um representante. O nome desse representante é síndico e o conselho. Tem que ter o conselho e tem que ter o síndico. O síndico pode ser o síndico morador, nós já conversamos sobre isso. Inclusive ele pode ser remunerado ou não. E pode ser o síndico profissional, que é o síndico contratado. Ponto. Ok? Quando nós falamos do condomínio, então, tem que ter síndico. É obrigatório. Tem que ter administradora? Facultativo. Tem que ter advogado? Facultativo. Tem que ter contador? Facultativo. Mas nada impede o síndico de contratar. Vamos ser sinceros? O sujeito ser síndico e não ter ninguém para ajudar, só o conselho, como que ele vai tocar o prédio? Lembrando que a responsabilidade civil, criminal, trabalhista, é tudo do síndico. Então ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. Por isso é comum ter síndico, ter administradora e ter também, além da administradora, ter um advogado. Ter também, além do advogado, também ter aí o contador da confiança, tá? Mas não é obrigatório. O síndico não é obrigado a contratar. Quanto melhor a equipe, melhor, né? Quanto uma equipe mais multidisciplinar, mais esse síndico está mais seguro, bem preparado e melhor será a entrega do serviço. Então, esquece isso, não é obrigatório não, tá? Então, o condomínio é obrigado a adotar um método contábil? Não. O condomínio é obrigado a prestar contas. O condomínio, o síndico, tem que prestar contas. Ou seja, qualquer entrada e saída tem que ter livro caixa, né? Entrada, saída, não é casa da sogra. Qualquer compra tem que ter recibo. E o síndico, como é o representante do condomínio, ele é obrigado a prestar contas. Ele tem que prestar contas para qualquer condômino a qualquer momento. Mesmo porque se ele não prestar contas, cabe ao condômino ingressar com uma ação que chama ação de exigir contas. Essa ação de exigir contas é uma ação para obrigar o síndico a apresentar as contas, né? Prestar as contas. Então, é um direito do síndico. É um direito do síndico, é um direito do condômino contra o síndico, contra o condomínio. O nome da ação é exigir contas. Nós já tínhamos falado, né, sobre essa ação. Essa ação de exigir contas, que o nome correto, né, na minha opinião, era prestar contas. O antigo Código de Processo Civil tratava dessa ação com o nome correto, prestar contas. Veio o novo Código de Processo Civil, e muda de nome, né? Prestar contas. Olha lá, vamos tomar mais um golinho d'água, porque chega uma hora, a gente começa a falar, é engraçado, né? Você pensa uma coisa, não sai outra palavra, mas é falta de água. Isso aí vai passando o tempo, né, gente? Você vai ter que fazer manutenção, né? Então vamos lá. Vambora, vamos juntos aqui, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Então olha só, importante lembrar então que essa equipe é facultativa do síndico. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, perguntas boas, hein? Então não tem um método não. Não tem uma metodologia. O que existe é uma obrigação de ter livro caixa, né? De prestação de contas. Esse livro caixa pode ser físico, esse livro pode ser no Excel, mas tem que ter, né, gente? Tudo que entrou e saiu tem que ter relatórios.
Esses relatórios contábeis são obrigatórios. Né? É um direito dos condôminos ter acesso a essas informações. É uma obrigação do síndico, mas não tem uma metodologia a ser seguida. A lei não impõe, tem que ser sistema tal, tem que ser físico, tem que ser sistema informatizado. Não, não tem essa obrigatoriedade, tá? Vamos lá, próximo aqui também, olha só. Qual é o tempo de guarda dos documentos condominiais? Essa é boa também, hein? Essa é boa também. Qual que é o tempo que deve ser guardado esses documentos? Quando você paga uma conta de água, luz, energia, quando um aluno me pergunta, eu falo, professor Júlio, né, pergunta para mim, professor Júlio, quanto tempo eu devo guardar as contas de consumo, água, luz? Segundo as regras tributárias, o ideal é que você guarde aí pelo menos de 5 a 10 anos. Algumas contas, 5 anos. Contas de consumo, 5 anos pela prescrição de 5 anos. Já as contas tributárias, até 20 anos, 15 a 20 anos. E os documentos condominiais? É interessante eu guardar esses documentos por quanto tempo, tá? Tem várias discussões, entendimentos diferentes, mas o entendimento doutrinário baseado na lei, qual que é? Então a resposta aqui, ó. O novo Código Civil não repetiu a disposição do Código anterior, artigo 22 da Lei 4.591 de 64, aquela lei que eu falei para você que era a lei do condomínio até a vigência do Código Civil. Não repetiu o texto, então houve uma alteração. Nessa lei dispunha que tinha que manter esses documentos guardados por 5 anos. Se você for lá na lei, essa lei caiu em desuso, 5 anos. O Código Civil não repetiu o texto. Vem o Código Civil e propõe um prazo diferente. Então está na lei. Porém, cumpre alertar que atualmente o prazo prescricional para a cobrança de condomínio, de cobrança pelo condomínio, é de 10 anos. Então o Código Civil, segundo a orientação jurisprudencial e doutrinária, deverá ser guardado os documentos para efeitos trabalhistas, fiscais, previdenciários e outros, pelo menos 10 anos. Então, a orientação é que o síndico, né, o conselho, o condomínio, guarde os documentos pelo menos 10 anos. Passou 10 anos, pode picar tudo, põe naquela maquininha que rasga papel e vai embora. Né? Mas o ideal é que tenha um arquivo e guarde esses documentos pelo menos 10 anos. Tá? Na antiga lei de condomínio falava em 5. O novo código não fala nada, ele é omisso, mas como a prescrição é de 10 anos, é importante guardar durante 10 anos para que, né, o síndico, ou ex-síndico, o ex-conselho, o ex-condômino, se alguém precisar de documento, está lá 10 anos, tá bom? Porque essas cobranças podem ser feitas até 10 anos, né? Então esses documentos devem seguir a prescrição. É um raciocínio lógico aí. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui também, processual. Quantas assembleias, né? Quantas assembleias deverão ser realizadas anualmente? Também é uma baita de uma dúvida, né, gente? Quantas assembleias devem ser realizadas? A assembleia pode ser chamada de reunião. Pergunto para você, quantas devem ser realizadas anualmente? Você sabe qual é a resposta? Vamos lá para a resposta? A resposta está na lei, hein, gente? A resposta está na lei. Artigo 1350. O 1350 do Código Civil, ele é muito claro. Nós temos um regramento em relação às reuniões, chamadas de assembleias. Volto aqui nesse assunto, nós temos as assembleias ordinárias, aquelas que tem que ter, e as assembleias extraordinárias. Alguma situação de urgência, pode o síndico convocar os condôminos para participar dessa reunião, dessa assembleia extraordinária. A assembleia, gente, tem que ter pauta. Você que é advogado está nos assistindo, ter uma assembleia, uma reunião sem pauta, é que nem você não ter um cronograma. Tem que ter um cronograma, né, gente? Para ficar organizado. Então, ter uma assembleia só para cumprir tabela, não dá, tem que ter pauta. O professor é advogado em alguns clubes. Sou advogado do Clube Remo. É engraçado que nos clubes, apesar de ter uma formalidade, porque é uma associação recreativa, muitas vezes ela é fictícia, né? Essas reuniões não acontecem de fato. Na verdade, passa lá o conselheiro do clube, assina e fala, tomou ciência, acabou. Não teve presencialmente essa reunião. Muitos advogados fazem isso, muitos clubes fazem isso porque fica impossível, é humanamente impossível você conseguir fazer todos os conselheiros se encontrarem. Isso eu estou falando de times de futebol, times menores, né, gente? E os times maiores já existe um formalismo maior, claro. Quando eu falo de condomínio, não dá pra gente fazer reunião fictícia, né, gente?
A reunião de condomínio tem que acontecer de fato, porque é muita responsabilidade, e tem que ter a convocação dos condôminos. Então, cuidado, você que é advogado e está nos assistindo, orienta o seu cliente, o síndico, o conselho, os condôminos, a não criar nada fictício não, é muito perigoso, né? É muito perigoso aqui no âmbito condominial, essas reuniões fictícias, tem que ter. Olha que interessante, como que funciona então? Segundo o artigo 1350 do Código Civil, tem que ter reunião anualmente. Uma Assembleia Geral Ordinária que vai tratar dos assuntos, discussão e aprovação dos temas. Quais temas? Prestação de contas. Então essas reuniões ordinárias é para prestar contas. Previsão orçamentária, quanto tem de fluxo de caixa. Também, né? Eventual eleição do síndico a cada 2 anos, que pode ter reeleição. Alteração da convenção e regimento interno. É tudo isso que vai ser discutido, de fato, nessas reuniões, né? Essas reuniões chamadas reuniões condominiais, que tem o nome de assembleias, tá? As Assembleias Gerais Extraordinárias, que podem ocorrer a qualquer momento, devem ocorrer quando tem uma situação urgente, senão não vai ocorrer. Muitos síndicos, apesar da lei falar que tem que acontecer uma reunião por ano, anual, a regra é uma no mínimo por ano. Essa é a regra, tá? Artigo 1350, uma no mínimo por ano. Mas o condomínio, nós brincamos aqui lá no começo da aula, ele é praticamente uma empresa, né, gente? E já pensou uma empresa que você tem uma reunião uma vez por ano? É muito arriscado, é muito perigoso. Então, a minha orientação, e eu peço para você orientar o seu cliente de forma positiva, se o seu cliente for o síndico, que não caia nessa da lei. Por mais que a lei exija uma reunião por ano, fala para o seu cliente, o síndico, o conselho, o condomínio, marcar reuniões mensais. Essas reuniões mensais são fundamentais. Uma reunião por ano é muito pouco, hein, gente? Uma empresa que tem poucas reuniões, o chamado feedback, né? A tendência de dar tudo errado é muito grande, tá? Então, a lei impõe uma reunião por ano, reuniões ordinárias. Mas pode sim a convenção alterar isso, onde serão feitas uma reunião por mês. Alguns condomínios, que o professor advoga, fazem reuniões a cada 3 meses. Pelo menos não é um ano, tá? Minha orientação é uma reunião por ano. Vamos lá, outro detalhe importante também, então, a reunião extraordinária é extraordinária. Essa reunião extraordinária será marcada por motivos de urgência, tá? Tudo que seja urgente, ok? Quando eu falo de reunião extraordinária, fica estipulado aí o entendimento, né, que 1/4 dos condôminos precisam estar presentes, né? Então tem um entendimento para aprovação de alguma coisa, tá bom? Tem discussões a respeito disso também, depois a gente vai falar de quórum. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Professor Júlio, a quem compete convocar as assembleias condominiais? Se tem administradora de condomínio, normalmente é ela que faz isso, né? Ela acaba dando um suporte, ajudando o síndico. Mas pode o próprio síndico, normalmente através de comunicado. Um funcionário, terceirizado ou não, do condomínio, vai colocar lá na caixinha de correio ou embaixo da porta dos apartamentos. Então, tem que ser feita a convocação. Eu sempre oriento também, oriento você a orientar o seu cliente, que a convocação seja feita de diversas formas. Caixa de correio, por baixo da porta, e aquele quadro que a gente tem no condomínio, né, de informações gerais. Eu acho que quanto mais completa essa convocação, melhor, tá? Melhor. Então o entendimento que pode o síndico, pode a administradora, pode todo mundo fazer essa convocação. Tem inclusive respaldo na lei, tá? As assembleias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quadro dos condôminos, que é normal ter, artigo 1350 e artigo 1355 do Código Civil. Também tranquilo então em relação a isso. Próxima pergunta, vamos lá. As assembleias podem ser realizadas sem a convocação antecipada de todos os condôminos? Dentro da nossa linha de raciocínio, você que está craque, e aí? Pode ou não pode? Tem lógica? Tem lógica o síndico virar e falar, gente, amanhã tem reunião. Quero que todo mundo lá, hein? Não tem lógica, né, gente? Isso não tem lógica na vida de ninguém, né? Não dá para fazer assim, não dá. Então as assembleias devem ter, sim, uma antecedência, tá, gente? Devem ter uma antecedência, pelo menos é o que prevalece o bom senso.
essa antecedência de pelo menos, mesmo sendo extraordinária, caráter de urgência, 72 horas. 72 horas. Ah, não de um dia para o outro, 72 horas, tá? O artigo 1354 do Código Civil, ele obriga, inclusive, e esclarece que é imprescindível a convocação de todos os condôminos na forma e no prazo estabelecido pela Convenção de Condomínio sob pena de nulidade. Ou seja, o bom senso fala em 72 horas, mas a convenção, bem feita, bem atualizada, pode estipular prazo, né? O advogado que está atento, foi contratado para fazer uma revisão, o ideal que ele dê a sugestão para o síndico, seja isso aprovado no conselho, que a reunião deverá ser marcada urgente, mesmo sendo urgente, 72 horas antes. Tá? Então, isso é o padrão. Isso é o padrão. Próxima pergunta aqui também, hein? É obrigatório o reconhecimento de firma para o uso das procurações? Procurações, né? O síndico tem que ter procuração. Ou o síndico outorga a alguém fazer algo em nome dele. É obrigatório? Sim, é obrigatório, hein? Tá lá no artigo 654 do Código Civil. Estipula a necessidade de reconhecimento de firma, né, da procuração. A adjudícia não, hein, gente? A adjudícia é do advogado, né? Então, quando o advogado recebe uma procuração do síndico, a adjudícia, o síndico é o representante do condomínio, não existe a necessidade de reconhecimento de firma, não vai confundir. Estou falando daquela procuração do síndico para alguém ou de alguém para o síndico. Tem que ter reconhecimento de firma, tá aqui, ó, no artigo 654. Essa precisa do reconhecimento de firma, sim, ok? E isso pode também ser estipulado na convenção. Se não fosse omisso, cabe sim o entendimento que precisa do reconhecimento de firma. Não confunda, porque a procuração do advogado, a adjudícia, não precisa de reconhecimento de firma, porque o próprio instrumento, né, tem um entendimento diferente, porque é uma procuração específica, não existe a necessidade de reconhecimento de firma, ok? Vamos lá, mais uma aqui boa, hein? O síndico, membros do Conselho Fiscal e os empregados do condomínio podem receber procurações para votar em assembleia? E aí? O que você acha disso, hein? Eu sou síndico, o prédio, o condomínio tem 15 funcionários, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Eu viro para os funcionários. Porteiro, segurança, faxineiro. Eu vou passar uma procuração, vocês vão votar, tá, gente? Vota em mim, senão manda todo mundo embora, hein? E aí? Tem lógica isso? Não pode, né, gente? Quem vota são os condôminos. Quem vota são os condôminos adimplentes, aqueles que pagam, tá? Eles que devem votar. Então, não existe vedação legal nesse sentido, mas existe um entendimento jurisprudencial e doutrinário que funcionários não podem votar. Ah, mas funcionário mora ali no condomínio, aí é diferente. Aí ele é morador. Se não mora, funcionário não pode votar, tá bom? Qualquer cláusula expressa na convenção, ela pode ser nula. Ela é declarada nula aí. Então fique atento em relação a isso. Eu espero você no próximo bloco. No próximo bloco nós vamos continuar estudando aqui questões importantes. Muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Eu falei para você que você vai ficar craque em direito condominial. Eu falei, e é verdade, você vai ficar craque. Você que é advogado de condomínio, advogado de síndicos, né? Ou pretende usufruir desse segmento, você vai ficar craque. Você que é corretor também, ou seja, ninguém vai enganar você e você vai conseguir ajudar muito o seu cliente explicando para ele todas essas informações. Eu espero você até o próximo bloco.